amados irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, para nós prestarmos mais um culto de adoração e darmos nosso melhor para Deus. Sintam-se abraçados, muito aconchegante ao nosso meio. A nossa igreja ama vocês. Nós vamos pedir uma palavra de oração agora ao nosso irmão Flávio. Bom dia a todos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por esta manhã, por esse culto, por estarmos na casa do Senhor, em comunhão, por esta ceia, Senhor. Que o Senhor nos trouxe e nos leve para a nossa casa. Essa é já a extensão do culto de noite, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, que os louvores sejam entoados para Ti, Senhor. Que toda a oração aqui seja ouvida para o Senhor, Deus. Que tudo que fazemos aqui na casa do Senhor que seja para engrandecer o Teu santo nome, Deus. Quebrando o nosso coração, nos dê discernimento e fique conosco, Deus, todo dia, todo tempo nessa vida, Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. E é muito bom, irmãos, quando chega o domingo e nós podemos estar na casa do Senhor. Há várias pessoas que gostariam de estar aqui por algum motivo. Ele não pode estar, seja por doença ou por visita. E é muito bom, tipo, assim, nos dias, os dias de semana, quando domingo chegar, a gente poder se reunir, porque é muito bom estar no meio dos irmãos. Nós estamos aqui, nós congregamos, nós cantamos, nós falamos a palavra de Deus, ouvimos e aprendemos. Eu acho muito interessante, a gente estuda a palavra de Deus, cada um tem uma versão. Eu penso de um jeito, a gente pensa do outro, vai juntando o meu pensamento, da Janete, da Regina, da Graça, porque fica muito bom. Então é muito bom saber que nós somos abençoados, nós somos separados, escolhidos para Deus. Estamos todos congregados aqui. Vamos se colocar de pé para honrar e bendizer o Senhor. Todos
18 horas, a reunião das mensageiras do rei aqui na igreja, né? Meninas de 9 a 16 anos, participem. Pais, mães, avós, tragam as suas meninas para que elas possam estarem aproveitando desse momento, né? Que é para elas, né? Amanhã, segunda-feira, às 19 horas, a MCM estará visitando os irmãos, né? Nair Nascimento e José, que eles estão, né, assim, possibilitados de vir à igreja, e nós estaremos ali com muita alegria, né, e muito empenho para estarmos visitando este casal. Mas a nossa irmã, né, que é MCM também. E terça-feira, o encontro da Sociedade de Homens Batista será na casa do nosso querido irmão Aías. E os irmãos estarão também ali, né, com muita alegria, visitando o nosso querido irmão. O encontro, às 19 horas, o encontro da CIP, na terça? Não entendi. Às 18 horas, às 18 horas o irmão Aías, e às 19 horas o encontro na casa do irmão Nauziro, outro irmão também que nós estamos sentindo falta, né, que estão meio que gripados, né, que esse tempo está fazendo isso, né, com todos nós, e os irmãos estarão ali também visitando o nosso querido irmão. Quarta-feira, né, nosso encontro aqui na igreja, para o nosso culto de oração, que tem sido muito bom, muito abençoado. Aqueles irmãos que por algum motivo não participam, pensam com carinho, né, de estarem aqui junto com os outros irmãos que têm frequentado, para que nós possamos estar aprendendo, né, sempre mais um pouco da reflexão que o pastor nos traz. Estamos agradecendo as bênçãos do Senhor e colocando os nossos pedidos diante dele, né, que quem não tem, né, o que pedir ao Senhor, mas ele também tem muito mais bênçãos para derramar sobre nossas vidas. Sexta-feira, às 19 horas, o culto será na casa da nossa irmã Valdete, referência, Rua Espírito Santo, atrás do campo do Atlético. Creio que os irmãos sabem aonde, né? E nós estaremos ali no culto na casa da nossa querida irmã. Sábado, às 9 horas, reunião dos embaixadores do rei, né, ali na nossa sala. E às 16 horas, a Bíblia em campo, né, irmãos? Os irmãos estão gostando muito de estarem participando desse momento. É um momento de lazer também, né? Os irmãos aqui na igreja, os irmãos que puderem estar aqui participando, será muito bem-vindo, né? E todos estarão muito alegres neste encontro. Domingo, após o culto da noite, será a reunião do Conselho de Líderes, né? Porque os irmãos também que participam estejam atentos, né, para esta reunião após o culto da noite. Quarta-feira, a nossa Assembleia Administrativa, na outra semana, né? Não nessa. Dia 26, que é logo assim após a reunião de líderes, né? Na semana seguinte, na quarta-feira, acontece a Assembleia Administrativa. Vamos estar fazendo a leitura bíblica que se encontra em Mateus 28, os versos 19 e 20. Estamos lendo todos estes versos. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, enquanto nós estivermos cantando, né, essa música Até que Ele Venha, os irmãos estão com oportunidade para entregarem seus dízimos e suas ofertas. Que nós estejamos preparados, né, até que Ele venha, e estejamos aproveitando a oportunidade de estarmos falando para aqueles, compartilhando do amor de Jesus, da salvação, para aqueles que ainda não foram alcançados, né, por essa maravilhosa graça
de serem filhos de Deus e estarmos esperando até que Jesus venha, né? Para nós estarmos indo para a eternidade, né? O lugar que nós almejamos. Então, vamos estarmos preparados e fazendo a nossa obra aqui, que Jesus disse, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Senhor, por tudo, pela semana que passou. E hoje se inicia mais um. Que o Senhor esteja presente nas nossas vidas, dando a tua paz,
seu amor, a sua direção e a sua proteção na vida de cada um de nós. Ó Jesus, não olhe para a nossa imperfeição, olhe para o nosso coração e ajuda, Senhor, nós te servir melhor do que temos feito. Não deixa que nada impeça a nossa comunhão contigo. Abençoa, Senhor, essa igreja com cada um de seus membros. Que cada um, Senhor, possa ser a cada dia mais forte, mais fiel a Ti, para Te servir, Senhor, de todo o coração. Eu te peço, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Opa! Estão gostando de assustar vocês, né? Bom dia, gente boa que segue Jesus. Graças e paz. Amém. Que bom ter você nessa manhã de domingo, de culto, de celebração ao Senhor e de celebração também da ceia do Senhor. Como é bom podermos estar em comunhão na presença de Jesus, podendo adorar, celebrar o nosso Deus, o nosso Senhor, e também poder desfrutar dessa comunhão em obediência à palavra do Senhor. E é sobre isso que eu quero trazer a você uma reflexão nessa manhã. E há dois textos bíblicos que eu quero utilizar como referência principal para a nossa meditação nessa manhã. O primeiro deles em Deuteronômio, capítulo 13, verso de número 4. Está lá já projetado o texto. Farei a leitura na projeção, você pode acompanhar a que está sendo feita, que diz: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Participem comigo. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Vamos ao segundo texto também. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, que diz, vamos ler juntos? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que Muito bem, vamos orar. Feche seus olhos, ore comigo, em nome de Jesus. Senhor, graças te damos, Pai, pela tua palavra. Sabemos, ó Pai, que ela fala ao nosso coração, e nessa manhã, nessa hora, não está sendo diferente. Já tivemos o privilégio do estudo na Escola Bíblica Dominical, onde o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que têm buscado a direção através da Escola Bíblica Dominical. E louvado seja o teu nome por essa oportunidade que o Senhor tem dado ao teu povo. E a minha oração nesse momento é pelo despertamento de que toda a tua igreja tenha um entendimento e a preocupação de participar da Escola Bíblica Dominical em obediência à palavra do Senhor. E agora, Deus, o nosso culto matinal, onde já louvamos o teu nome, e inclinados e diante mais uma vez da tua palavra, clamamos a ti a direção, a orientação do Senhor, a palavra do Senhor sobre a nossa vida, para que ela faça sentido a nós, para que ela nos torne, ó Deus, melhores para a glória do teu nome, nos direcione à obediência sobre aquilo que devemos fazer e nos portar
diante da vontade do Senhor sobre cada um de nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja aqui reunida, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. A obediência é um princípio fundamental. É um princípio fundamental para o bom relacionamento, primeiro entre partes. Quando nós obedecemos às orientações, aquilo que nos é posto, nos nossos relacionamentos, onde quer que frequentamos, tudo anda bem. Tudo consegue seguir um caminho mais adequado. Por exemplo, quando nós nos portamos relacionalmente bem, em obediência, em conformidade com as regras, com as orientações, com aquilo que precisamos fazer, há um bom ambiente relacional no nosso lar, há um ambiente saudável no nosso lar, há um bom ambiente relacional e equilibrado no nosso ambiente de trabalho, na escola, nos nossos relacionamentos como um todo, de um modo geral. Quando nós obedecemos regras, quando nós obedecemos direcionamentos, quando as coisas estão equilibradas no nosso modo de pensar e de agir, na nossa forma de se portar, as coisas caminham bem, as coisas caminham de forma equilibrada. E quando nós falamos para com Deus, o relacionamento para com Deus, a obediência para com Deus também não é diferente. Quando nós obedecemos, quando nós agimos consoante a vontade de Deus, quando você e eu, quando nós nos portamos de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, você, eu, o povo de Deus, todo crente, todo cristão, só tem a ganhar com isso. Só tem a ganhar com isso. Ganhar primeiramente no quesito de se mostrar leal àquilo que lhe é orientado. Você tem conhecimento, a informação lhe chega, então você se porta de forma adequada, e com isso você tem a ganhar socialmente falando, a ganhar moralmente falando, e a ganhar também diante do Senhor, porque você é visto por Deus, não somente por Ele, mas como eu acabei de dizer agora, socialmente falando, por aqueles que estão à sua volta, como alguém de caráter, como alguém que aplica o princípio que lhe é ensinado, alguém obediente. Que pai, que mãe que não fica feliz quando seu filho ou sua filha obedece, é obediente, segue as regras, as orientações, o direcionamento? Que pai, que mãe que não fica feliz? Todo pai, toda mãe fica feliz com um filho, com uma filha obediente. Com Deus é o mesmo princípio. Quando nós o obedecemos, quando nós seguimos as suas orientações, quando nós nos portamos como filhos e filhas obedientes à sua palavra, ao seu direcionamento, Ele se alegra conosco. Ele vê e dá valor ao nosso caráter, ao nosso compromisso. E para falar sobre esse tema, dentro dessa perspectiva de obediência, eu quero destacar um dos momentos em que Cristo desafia os seus discípulos a serem obedientes e praticantes, a praticarem a partir de um princípio, de um ensino destacado lá no Sermão do Monte, onde Mateus capítulo 5, verso 13, Jesus vai dar um direcionamento aos seus discípulos e dá a nós também nessa manhã, que é o seguinte, Mateus 5, 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus aqui aplica e dá um direcionamento para a obediência, para que os seus discípulos se tornassem, se portassem de forma obediente. E esse princípio também é para nós, povo de Deus. Mas Jesus aqui, ele vai meio que mudar um pouco o cenário das coisas, quando ele coloca esse versículo que eu acabei de ler aos irmãos, Mateus 5, verso 13. Porque quando Jesus começa ali nas bem-aventuranças, Mateus 5, capítulo 3, capítulo 5, verso 3, a partir do verso 3, ele falando sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados, e ele vai seguindo ali os seus ensinos dentro do Sermão do Monte, ele vai aplicar na segunda pessoa do plural, vós. Agora aqui, Jesus vai usar, dentro, primeiramente, das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados sois vós,
Bem-aventurados sois vós. E agora a mesma expressão é usada no verso 13. Jesus vai usar a mesma colocação para dar a mesma aplicação direta, para enfatizar que dificuldades podem sobrevir àqueles que não aplicam aquilo que lhes é direcionado. Aqueles que não colocam em prática aquilo que lhes é direcionado. É como se ele estivesse avisando aos seus discípulos e também avisando para nós, que somos seus seguidores: olha, vocês serão perseguidos, vocês passarão por dificuldades, vocês encontrarão dilemas se vocês não seguirem aquilo que lhes é ordenado. Vós sois o sal da terra. Todo mundo sabe, daqui a pouco a gente vai pensar um pouquinho sobre os princípios do sal. Mas se a gente não fizer valer o papel do sal no significado que Jesus quer aplicar aqui, o que ele vai dizer que pode acontecer com a vida daquele que assim não faz? Para nada presta. E Jesus não quer que você se enquadre nessa colocação. Por isso a importância de perceber que a obediência é fundamental na sua vida cristã. Porque o texto aqui em questão é uma forma peculiar de Jesus mostrar que ele e os seus discípulos sofrerão algumas consequências. E é verdade, irmãos, como seguidor de Jesus, alguns embates você enfrenta, algumas dificuldades você passa, alguns dilemas você vai enfrentar na sua vida, não tem jeito. No mundo nós temos aflições, por isso a gente precisa manter o nosso bom ânimo, a nossa força de vontade para se manter firme. Então aqui dentro dessa perspectiva do sal, tanto o sal como a luz, que é pertinho desse contexto do sal, logo no verso seguinte, verso 14, Jesus vai falar sobre a luz. E aqui ele usa esses dois elementos, tanto o sal como a luz, como elementos essenciais. Hoje a gente falou um pouquinho dentro do tema, na nossa classe de discipulado, nós falamos hoje sobre mordomia. Aí eu fiz uma aplicação com os irmãos que estavam ali presentes, sobre questões importantes, questões essenciais para a vida. Então eu dei alguns exemplos, chamei a eles alguns exemplos que são interessantes na vida deles e perguntei a eles: isso aqui para você é importante ou é essencial? Aí algumas coisas assim que a gente pode ver como importantes, podemos ter ou podemos não ter. Eles levantaram a bandeira defendendo que eram essenciais. Não, pastor, isso aqui é essencial. Eu não vou dizer o que foi, não vou dizer quem foi, para ninguém ficar olhando um para o outro para eles ali. Isso aqui, pastor, é essencial. Depois eu coloquei um que de fato é essencial na vida, como por exemplo, vou perguntar para vocês aqui agora: o ar que você respira, o ar, pensa no ar, né? O ar é importante ou é essencial? Essencial. Pois é, depois que eu coloquei para eles essa questão, o ar que vocês respiram é importante ou essencial? Aquilo que eles defenderam como essencial já não era tanto mais. Já era importante. Porque o ar é o ar, né, gente? Quem consegue viver sem o ar? Ninguém. Mas a gente consegue viver sem uma brusinha, não consegue? Consegue viver sem um tênis, consegue viver sem qualquer coisa que seja materialmente falando. Dá para sobreviver sem essas coisas? Então Jesus aqui, quando ele coloca o sal, coloca a luz, como definição, características, como exemplos para a vida dinâmica do crente, ele está colocando como questões essenciais. Ele só produz efeitos, sal como a luz, só produz efeitos necessários quando eles se distinguem. Se o sal não salgar, não vai dar sabor à comida. Se a luz não iluminar, apesar de estarmos de dia, se eu apagar aqui as luzes, vai dar uma diferença. Você vai perceber que, caiu a luminosidade. Mas se for à noite, então mais ainda, ficou escuro. Lembra um domingo desse atrás que a gente ficou sem energia, aquele blackout geral? Apagou tudo. Faz uma diferença e tanto a luz. Então é nessa dinâmica que Jesus está colocando. A questão que nós precisamos, a partir da obediência, nos distinguir. Dessa forma, todo cristão, todo crente deve agir em sociedade a partir da obediência a Jesus para fazer a diferença. E é através dessa diferença que as pessoas darão glória a Deus, a partir daquilo que vem em você como diferença, darão glória a Deus pelo seu testemunho, por aquilo que você mostra, por aquilo que você faz.
porque elas verão em você, a partir da obediência que você tem a Deus, um comportamento diferente, um comportamento que chama a atenção delas positivamente. Mas ao tratar desse tema, um tema como esse, utilizando o sal, quando Jesus chama a atenção nesse verso, falando sobre o elemento sal, é que para aquelas pessoas que estavam ali, principalmente os judeus, religiosos, aquilo trouxe à mente deles algumas indagações, porque havia para o judeu uma referência sobre o sal, uma referência positiva, mas ali Jesus vai dizer que se o sal, ele usar palavras como insípido, sem sabor, se o sal for assim, ele não presta para nada a não ser para ser lançado fora, porque os rabinos, os judeus, os mestres da lei naquela época, naquele contexto, eles usavam o sal como símbolo de sabedoria, de algo bom, positivo. E aí quando Jesus se refere ao sal como insípido, como sem sabor, sem valor, é como dizer que uma pessoa que não tem sal é como uma pessoa sem sabedoria, uma pessoa tola, uma pessoa insensata. E aí lembra como Jesus fecha o Sermão do Monte, quando ele fala lá em Mateus capítulo 7, verso 26, todo aquele pois que ouve a minha palavra e as pratica, esse será comparado a uma pessoa sábia, inteligente, prudente. E ele coloca o oposto também. Todas aquelas pessoas que até ouvem a minha palavra, mas não as praticam, não são obedientes, não dão valor a ela, são comparados a uma pessoa sem sabedoria, imprudente, uma pessoa sem sal. Então Jesus, vejam como Jesus é dinâmico nos seus ensinos e na sua aplicação. E aqui ele está chamando eles a essa responsabilidade. Então é por isso, com base nesses significados, quando Jesus coloca o sal de forma negativa, chamando a atenção num contexto onde o sal também era visto de forma positiva, nessa aplicação da sabedoria, nessa aplicação de um símbolo de sabedoria, Jesus também quer nos ensinar algo a respeito do sal, olhando para o sal. Cristo deu a eles essa condição, através do seu ensino, da sua palavra, de serem pessoas obedientes, ou seja, serem um sal eficiente, um sal que salga, um sal que dá sabor. Porque pensa comigo, daqui a pouquinho você vai almoçar, você vai sair daqui desejoso para comer o seu prato de comida. Não o prato, né? Põe a comida. Até brinco com as meninas. Pai, quando ela chega, pai, hoje eu comi 2 pratos na escola. Eu falei, filha, você vai acabar com os pratos da escola, não come os pratos não. Entendeu? Brinco. Mas você vai sair daqui daqui a pouco desejoso para se alimentar, comer a sua comidinha, não importa qual seja. Que seja o seu arrozinho, feijão e um ovinho frito, dando graças a Deus, se torna um banquete. Mas imagina só se faltar sal no seu arrozinho e no seu feijão. Imagina só se faltar aquele ingrediente fundamental para realçar, para catalisar o sabor do alimento. Fica ruim demais comer uma comida sem sal. Pode ser a mais maravilhosa do mundo. Se tiver sem sal, não desce bem. Falta aquele ingrediente final. Então o sal ele tem essa característica de dar sabor, fazer diferença. E é nessa condição que eu quero destacar aqui agora, não no aspecto culinário, porque quem sou eu para te ensinar a cozinhar alguma coisa? Aqui temos pessoas extremamente habilidosas no nosso meio, mas no aspecto espiritual, de aplicação à sua vida cristã. 3 propriedades e 3 significados que esse comparativo de Jesus propõe na vida do cristão. Olhando para o sal. Primeiro deles, primeira propriedade, né? A gente sabe muito bem que o sal preserva a carne da corrupção, ou seja, o sal preserva a carne de estragar. Antigamente, há muitos e muitos anos atrás, quando não existia geladeira, freezer, nada para armazenar, como é que conservava a carne? Salgando ela para ela não estragar, para ela não apodrecer. Então o sal ele tem essa propriedade, ele preserva a carne da corrupção, do apodrecimento, ele retarda a sua deterioração, né? Agora, aplicando a nossa vida, que significado a gente pode ter com isso na nossa vida cristã? Presta bem atenção, os discípulos de Jesus, você, os discípulos de Jesus devem ser pessoas que reprimam o mal no mundo. Você tem essa capacidade, meu irmão, minha irmã.
Deus te dá essa capacidade de reprimir, de retardar o mal no mundo, de fazer a diferença, de fazer com que este mal que tanto se prolifera na sociedade, você tem essa capacidade dada por Deus através da ação do Espírito Santo, de retardar, de mudar o cenário, de mudar o ambiente, de acabar, interromper o ciclo do mal que às vezes podem acontecer no nosso meio. Você está às vezes num ambiente, um ambiente social, de convívio social, um ambiente não muito legal, não muito produtivo espiritualmente falando. O que é que Deus te chama para fazer naquele meio? A diferença, ser sal ali. Não é chegar e participar. O que vocês estão falando? Nossa, que legal, mano. E aí contribuir para o negócio. Não, é contribuir para parar, para acabar, para fazer a diferença, para eles olharem para você e falarem assim: opa, aqui com ele não pode, aqui com ela não pode. Por quê? Porque ele é crente, ele é um cristão, ele é da igreja. Não importa como te definam, o que é importante é olharem para você e através da sua vida, do seu exemplo, perceberem que você muda o cenário, você muda o ambiente através da sua presença. O sal também, eu falei agora há pouco, ele realça o sabor das coisas, né? Uma comida bem temperadinha, maravilhosa, muito saborosa. Então, como sal nessa dinâmica de Jesus, o que a gente precisa fazer? Nós devemos renovar o mundo e fazer parte da sua redenção. Ou seja, tem pessoas que estão apáticas aí na vida, tem pessoas que estão sem sal na vida, tem pessoas que estão cabisbaixas, tristes, depressivas, pesarosas, cheias de problemas e dificuldades. Você, como alguém que tem a presença de Jesus, você como um homem, uma mulher obediente à palavra de Deus, o que você faz na vida dessas pessoas? Realça a vida delas, traz luz à vida delas, dá sabor à vida delas, impacta a vida delas positivamente. O sal também, irmãos, como último exemplo aqui para você guardar no teu coração, como propriedade, principalmente dentro desse contexto de Jesus, o sal era medicinal. Era muito comum o uso do sal misturado ao mel. Fazia essa misturinha e posto sobre a pele para aliviar algumas doenças, porque naquele contexto não existia medicamentos tão poderosos como nós temos hoje. Então os discípulos de Jesus, o que eles fazem? Eles devem participar da cura na vida das pessoas, eles devem promover a cura no mundo. Você tem essa habilidade dada por Deus, você tem essa capacidade de ajudar a promover a cura no meio das pessoas, não a destruição. É ajudar as pessoas a se reerguerem, a se renovarem, a começarem de novo, a serem estimuladas, não a serem empurradas para o abismo. Então veja a diferença que você pode promover na vida das pessoas a partir da obediência, a partir daquilo que você coloca diante de Jesus, da sua vida em devoção à palavra, à direção de Deus. Então Jesus, para encerrar, Ele não quer seguidores passivos, irmãos. Ele não quer aqueles que apenas são consumidores. Ele quer aqueles que arregaçam as mangas, põem a mão no arado e vão, que fazem a diferença. Então os verdadeiros comprometidos com Jesus, os verdadeiros comprometidos com a palavra de Deus, aqueles que procuram obedecer, o que eles farão? Eles vão ouvir, não vão? Todo mundo ouve. Jesus disse: todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, aquele que ouve a minha palavra e não a pratica. Então tem muita gente ouvindo. Então não pare apenas no ouvir, seja comprometido em ouvir, mas seja também comprometido em examinar, e a partir daqui seja comprometido em crer, e a partir daqui seja comprometido em aplicar. Você ouve, você examina, né? Deixa eu ver se esse negócio é assim mesmo. Você crê, você coloca no seu coração: isso é verdade para a minha vida, isso é palavra de Deus para mim. E paro só aqui? Não, eu aplico. Aplico o que, pastor? Eu te dei pelo menos 3 coisas aí, 3 propriedades que você pode fazer a partir dessa obediência a Deus: reprimir o mal no mundo, fazer parte da sua redenção, curar, promover, participar da cura na vida das pessoas. Ou seja, tem muita coisa que dá para fazer, irmãos. Tem muita coisa que podemos fazer. Tudo a partir da
obediência. Então, que sejamos obedientes à palavra de Jesus e que essa palavra nos direcione sempre para seguirmos o caminho em obediência ao nosso Deus. É obedecendo a Ele que nós vamos celebrar nessa hora a ceia. Quero convidar aqui nossos diáconos a tomarem parte comigo à mesa. Nós vamos, em obediência ao Senhor, a sua ordenança, celebrar a ceia nesse momento, esse memorial, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, na alegria de servir a Jesus, onde na sua palavra diz, lá na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então é discernindo a palavra de Deus, é discernindo a sua vida diante do Senhor, que você pode e deve participar desse momento de celebração, de anúncio. É um momento de festa, de alegria, onde a igreja de Jesus reunida celebra e anuncia a morte, mas principalmente a ressurreição de Cristo, a salvação e a libertação, a vida eterna que temos com Ele. Então é por isso que eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça mais uma vez, e vamos orar ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa hora. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça ao Senhor: Senhor, faz um scan na minha vida aqui agora. Sonda meu coração, Senhor, agora. E permita me encontrar aceitável diante de Ti. Não perfeito, irmãos, porque não tem ninguém perfeito aqui. Ninguém. Desde o que vos fala a qualquer irmão ou irmã aqui dentro. Não tem ninguém perfeito aqui. Mas tem aqueles que podem se encontrar aceitos diante do Senhor. Então busque ao Senhor nessa hora. Se encontrar aceito diante dEle, para que você possa participar com liberdade, com verdade, com inteireza na sua ação, neste momento tão especial na vida da igreja. Senhor, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, nessa hora, humildemente, como dependentes do Senhor, em obediência à Tua direção, à Tua vontade sobre esta igreja, Pai. Onde nessa hora podemos celebrar a ceia do Senhor. Esse momento, ó Deus, de comunhão, de reflexão e de anúncio. Anúncio, ó Deus, da vinda do Senhor. Anúncio da palavra do Senhor. Anúncio, ó Deus, da redenção do Senhor. Anúncio da vitória do Senhor sobre a morte na cruz. E anúncio, ó Pai, da nossa liberdade, da nossa salvação, da vida eterna que temos com o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos dá esse privilégio mais uma vez na nossa vida. Te louvamos por isso, Senhor, e te pedimos, torna este momento, Deus, único, especial e verdadeiro na nossa vida, transformador, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Amém. Nós vamos louvar o Senhor. Enquanto louvamos, os nossos irmãos diáconos estarão partilhando com os irmãos, entregando aos irmãos os elementos. Longe, longe,
O texto segue dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, comido o pão, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bebamos todos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, o que nós fazemos, irmãos, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento tão especial na nossa vida. Irmão e diácono Eliúde estará orando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, para fazer parte do seu reino. Como é importante isso. Vamos passar por lutas, dificuldades, mas agradeço que o Senhor tem nos acompanhado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem caminhado conosco, Senhor. Peço pela tua igreja, aqueles que não puderam estar participando aqui da celebração da ceia, visita as suas vidas, dê condição para que eles venham participar também. Estamos aí convocando os irmãos, no chamado, na oração, porque como é importante essa ordenança estar aqui junto conosco para trabalhar essa unidade entre nós, a comunhão com Jesus Cristo. Obrigado pela palavra, Senhor, da manhã, obrigado pelos louvores. Senhor, continue a conduzir a tua igreja. Senhor, aceita o nosso culto. Nós somos pessoas perfeitas, como o pastor falou, mas Senhor, estamos procurando a cada dia chegar nessa estatura de varão perfeito. Abençoa, Senhor, cada família representada nesta manhã na tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Diáconos, podem se sentar. O Ministério de Louvor já vai estar concluindo o culto dessa manhã. Só lembrar você, como eu faço regularmente, o cálice é seu. Você pode ou descartá-lo ou levá-lo de lembrança, menos deixar aí pelos bancos. Seja obediente, em nome de Jesus. E, meus irmãos, à noite, só aqui deixar avisado a igreja, à noite eu não estarei presente com os irmãos, estarei partilhando a palavra do Senhor na primeira igreja batista em Munqui, atendendo a um convite lá do pastor Valmir Vigo, que já está na minha agenda desde o ano passado. Mas venham, participem, convidem, tragam mais um e celebrem a Jesus
para a glória e honra dele aqui. Eu estarei celebrando lá, mas meu coração vai estar aqui com vocês, vocês sabem disso. Obrigado pela presença dos nossos irmãos da congregação. Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Deus, obrigado porque nova criatura nós somos em Ti, ó Pai. Obrigado pela ação e transformação do Senhor sobre a nossa vida. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pelo sacrifício, pela entrega do Senhor na cruz, o Calvário, ó Pai, em remissão dos nossos pecados, dos pecados daqueles que creem em Ti, aqueles que creem no Senhor, que o aceitam como seu único e suficiente Salvador e vivem em obediência à Tua palavra. Louvado seja o Teu santo nome, Pai, pelo culto dessa manhã. Muito obrigado, Deus, pela presença dos irmãos, dos amigos, dos nossos visitantes, daqueles que têm acompanhado, Pai, nossos cultos através das transmissões. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um, suas famílias, seus familiares, que todos sejam alcançados pela graça redentora e salvadora do Senhor. É que eu te peço, clamando ao Senhor por um dia de paz, um dia abençoado, guardado e protegido pelo Senhor, para a glória e honra do Teu nome, Deus, que oramos e te entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Conduza-nos debaixo da Tua vontade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos, com oração silenciosa, encerrado o culto desta manhã. Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo.